Oi, pessoal! Eu espero que a semana de vocês esteja sendo muito produtiva e que vocês estejam aprendendo bastante. Por falar em aprender, nas últimas aulas nós temos visto aprendido como se deu a evolução tecnológica dos meios de transporte. E na aula de hoje, nós vamos aprender o que é e quais são as fontes de energia. Bom, pessoal, eu quero começar a aula de hoje perguntando para vocês se vocês sabem o que é energia. Bom, podemos chamar de energia a capacidade de realizar uma ação ou trabalho. Quando vocês andam, brincam ou estudam, vocês precisam de energia. Essa energia ela é obtida através dos alimentos. A energia que é necessária para um automóvel funcionar, ela vem de algum combustível como a gasolina. E, em geral, a energia que faz as máquinas e os equipamentos de uma indústria funcionarem é a eletricidade. Mas a gasolina e a eletricidade nem sempre existiram como fontes de energia. A descoberta do petróleo como fonte energética, ou seja, como uma fonte que gera energia, e as inovações que permitiram o uso da eletricidade ocorreram apenas em meados do século XIX. As fontes de energia mais utilizadas, então, antes do século XIX, eram a força muscular das pessoas, ou seja, a força do corpo humano mesmo, e de animais, a água, o vento e a queima do carvão. Vamos ver agora um pouco como a água era utilizada em um monjolo para triturar grãos. Vou já explicar para vocês o que era um monjolo. Essa imagem aqui, pessoal, ela ilustra muito bem o que era o monjolo. Basicamente, o monjolo é um tipo de gangorra em que há uma espécie de cuba em uma ponta e na outra. Há uma estaca para socar os grãos. Quando a cuba ela se enche da água, ela fica pesada e desce. Aí a outra ponta do monjolo, onde há uma estaca, sobe e a cuba ela é esvaziada, ou seja, ela fica leve e sobe. Aí a estaca, por sua vez, ela desce, socando os grãos dentro do pilão. Tá vendo, gente? Ó, uma gangorrazinha aqui, ó, essa água aqui embaixo. E aí, como eu já expliquei, quando isso se esvazia, ela vai e soca aqui, ó, faz aquele processo de bater nos grãos dentro do pilãozinho aqui. Bom, essa operação ela se repete inúmeras vezes. E nesse sobe e desce, esses grãos eles vão sendo socados e triturados no pilão. Mas, gente, com o surgimento da energia elétrica, com o advento aí da energia elétrica, o monjolo ele foi substituído por um triturador elétrico, que é capaz de moer uma quantidade bem maior de grãos em tempo muito menor, ou seja, em um tempo mais reduzido. A energia elétrica ela é uma das mais importantes fontes de energia da atualidade, e é por isso que a gente vai conhecer um pouco sobre ela. Pessoal, vocês já pararam para imaginar como seria a nossa vida sem energia elétrica? Sim, porque vários dos nossos eletrodomésticos, daquilo que a gente usa no nosso dia a dia, depende da energia elétrica. Eu trouxe alguns exemplos para vocês, como a televisão, a geladeira, o liquidificador, a batedeira, o ferro de passar, forno micro-ondas, máquina de lavar roupas e principalmente a bateria do nosso querido telefone celular, que hoje em dia nós sabemos que nós somos infelizmente muito dependentes dele. Mas vocês já pararam para pensar qual é a importância da descoberta da energia elétrica? A descoberta da energia elétrica revolucionou o modo de vida e as atividades industriais, também revolucionou os meios de transporte e a comunicação. E ela, gente, está presente em casas, em hospitais, escolas, escritórios, estabelecimentos comerciais, em tantos outros lugares que eu nem vou citar aqui. Essa mesma energia que ilumina as vias públicas, ela facilita a circulação também pelas ruas durante a noite, justamente porque ela tem ali esse fator a favor dela de iluminar as ruas, A energia elétrica, ela movimenta máquinas e equipamentos nas indústrias, por exemplo. Também movimenta trens, metrô, ônibus e até automóveis. Mas de onde é que vem essa energia elétrica? Bom, gente,
a produção de energia elétrica, ou seja, de onde é que ela surge, a gente pode, né, deduzir, ou melhor, produzir energia elétrica de várias maneiras. A mais utilizada é a produzida nas usinas hidrelétricas, onde a energia do movimento da água é transformada em energia elétrica. Nas áreas em quedas d'água, são construídas barragens para reter a água do rio, formando lagos ou represas. Quando é liberada, a força da água gira as turbinas da usina hidrelétrica e essas turbinas elas acionam um gerador que produz energia elétrica. Essa eletricidade ela pode ser transportada por fios condutores. Assim, por meio de transmissão, a energia elétrica ela é distribuída aos centros consumidores. E aí eu trouxe uma imagem que ilustra muito bem, pessoal, como o método, né, de criação de energia elétrica acontece. E aí, retomando o que eu falei, há um processo de geração, depois um de transformação dessa geração de energia ali, por fim, a transmissão e distribuição por meio dos fios, né, pessoal? E aí, o que acontece? Aqui no Brasil, a gente tem muitos rios que podem ser aproveitados para gerar energia elétrica. E a maior parte da energia elétrica consumida no nosso país, ela é proveniente dessas hidrelétricas. Mas nós temos apenas essa forma de produzir energia? Não, gente, nós temos outras também, que nós vamos falar agora mais especificamente sobre outra forma, que é o carvão mineral. Bom, o carvão mineral ele é um recurso natural não renovável, o que isso quer dizer? Que caso ele acabe, não tem como renovar esse material, né, esse carvão. E ele é extraído geralmente de minas subterrâneas que ficam embaixo do solo. Nos dias de hoje, pessoal, o carvão ele é usado para aquecer os fornos, ou seja, para aquecer esses fornos aqui, ó, de metal, né, de usinas siderúrgicas, onde se produz o aço. Mas no passado, o carvão ele foi a base energética, ou seja, a base de geração de energia para o desenvolvimento de motores. Aí eu vou trazendo algumas imagens que ilustram essas coisas que eu estou falando. Por exemplo, os motores não são motores antigos, são motores atuais, é só para vocês terem uma ideia, né? Ele aquecia antigamente os motores e as máquinas. E esses motores e essas máquinas, né? Aqui no caso é o motor e aqui no caso é a máquina. Elas eram movidas a vapor de água, que era obtido pelo aquecimento dessa água por meio da queima do carvão. O carvão, pessoal, ele também pode ser utilizado para gerar energia elétrica na usina termoelétrica. Geralmente as usinas termoelétricas são essas aqui, ó. Né, gente, que eu botei aqui a foto para vocês. Mas, pessoal, o processo é só parecido com o que ocorre na usina hidrelétrica. Só que em vez, né, como na usina termoelétrica, diferente da usina hidrelétrica que usa água, aqui o que faz a turbina girar e acionar o gerador não é a força da água, mas o vapor produzido pelo aquecimento da água por meio da queima do carvão. Ou seja, queima o carvão faz com que a água esquente e o vapor que sai da água é que faz o gerador, né, ser ativado. Tá bom, professora. Você já me deu diversos exemplos de onde eu posso, né, produzir a energia. Mas existe um que é usado em todo mundo, que é o mais, assim, produzido? Sim, existe. E é o petróleo e seus derivados. Aqui uma imagenzinha do petróleo para vocês. O petróleo ele também é um recurso natural não renovável. Caso acabe, né, caso o ser humano o utilize e esgote, não tem como fazer novo, não tem como renová-lo. E ele é encontrado em poços subterrâneos no interior dos continentes e principalmente nos mares e também nos oceanos. Aí, gente, o querosene, por exemplo, a gasolina, o óleo diesel, o gás de cozinha e os óleos lubrificantes, entre outros produtos, eles são obtidos, né, a partir de um processo de separação dos componentes desse petróleo aí, que constituem o petróleo. E por isso que a gente chama todos esses produtos aqui, ó,
né? Todos esses produtos são derivados do petróleo, por isso, né? Porque são tirados dos componentes do petróleo. O petróleo e alguns desses derivados, eles são, na atualidade, a principal fonte de energia utilizada em todo o mundo. O óleo diesel, gente, por exemplo, que é esse aqui, ó, bem bonitinho aqui, ele é um combustível que é utilizado em tratores, colheitadeiras e outras máquinas utilizadas no campo. Ele também é utilizado como combustível de ônibus, caminhões e embarcações. A gasolina, gente, marcar aqui, ó, com a setinha bem bonitinha para vocês, é um dos principais combustíveis utilizados nos automóveis. E já o querosene, que eu não preciso nem marcar, que tem aqui um nome bonitinho aqui, ó, ele serve, né, para abastecer a aviação e também é um derivado do petróleo. Além da fonte energética, ou seja, da energia, né, do petróleo, ele também fornece matérias-primas para a fabricação de vários outros produtos, tintas, plásticos, asfaltos, fertilizante agrícola, na sua maioria, borracha sintética, por exemplo, até cosméticos, pessoal. E no Brasil, gente, a descoberta do petróleo ocorreu em 1939, no estado da Bahia, ou seja, aqui no nosso, bem pertinho da gente. Atualmente, o Brasil é autossuficiente na produção do petróleo. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a produção brasileira, ela ocorre em uma quantidade que ela é suficiente para atender às necessidades do consumo do país e ainda consegue também exportar. E existe mais uma forma de produzir, gente, energia? Existe sim, eu já disse diversos outros exemplos, né? Mas existe ainda mais uma forma que eu vou trazer aqui para vocês. E além dessa que eu vou trazer, tem várias que não dá, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas vamos falar sobre a próxima. Eu quero conversar agora com vocês sobre o gás natural. Vocês sabem o que é, pessoal? Ele também é utilizado como fonte de energia e pode ser encontrado tanto sozinho como com o petróleo. E assim como acontece com o petróleo, ele pode ser usado como uma fonte de energia e também como matéria-prima para a indústria de plásticos, de tintas, fibras, borrachas sintéticas, entre outros produtos dele, ou seja, dele são retirados alguns componentes, né? E a partir dessa retirada, eles trabalham em cima desses componentes e produzem esses produtos. Ele também é utilizado principalmente no setor industrial para a geração de energia elétrica nas termoelétricas. E assim como acontece com o carvão mineral, esse gás natural é utilizado para aquecer a água, e aí essa água, depois de aquecida, começa a formar um vapor. E aí esse vapor movimenta as turbinas da termoelétrica. Desse gás nós também obtemos o gás natural veicular, GNV, que é usado aí como combustível nos veículos, onde é armazenado em cilindros. Em muitas residências, pessoal, o gás de cozinha proveniente do petróleo, né, que é conhecido como GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, está sendo substituído por gás natural. Ao contrário do GLP, que é armazenado e vendido em botijões, o gás natural é encanado. E esse gás encanado, pessoal, chega às casas através de um encanamento específico. E aí, ó, nós temos aí na imagem um exemplo aí desse gás, né? Ele é transportado através desses canos aqui, ó, que eu tô marcando aqui na imagem para vocês. Dentro desse cano está aí sendo transportado o gás natural para diversas casas ou empresas. No caso aí, eu acredito que seja uma empresa que faz, né, que trabalha com gás natural. Bom, pessoal, a aula foi basicamente isso. Eu espero que vocês tenham aprendido, né, bastante. E até a próxima aula. Revisem caso vocês tenham alguma dúvida e deixem aí nos comentários qualquer dúvida que tiver surgido. Se eu não souber responder, irei procurar e na próxima aula trarei para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau!